E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o professor Maxwell, sou professor de História e Ética e Cidadania na Prefeitura de Barra Mansa. Hoje nós vamos conversar sobre o PED número 7. Estou falando com os alunos e alunas do nono ano e especificamente nós vamos falar sobre as questões, as sessões de História e Ética e Cidadania. Beleza? Esse vídeo aqui é para orientar vocês nas execuções das atividades. Tranquilo? Vamos lá então. O texto, ou melhor, o PED, ele começa, deixa eu ajeitar aqui a tela, beleza? O PED começa com dois textos, uma charge e uma tirinha, tá? A primeira charge fala sobre má educação, né? Falta de educação ali, né? Tá vendo o rapaz ali dormindo, ocupando dois lugares, enquanto uma mulher grávida, né? Uma gestante e um senhor de idade estão em pé, certo? E a tirinha fala sobre a violência do trânsito, o respeito nas relações de trânsito, certo? Beleza, então. Vamos para a primeira sessão. A primeira sessão são 4 questões, A, B, C e D, tá? Em que pede para vocês fazerem algumas atividades, certo? Vamos lá para a letra A. Com base nos seus conhecimentos, você já deve ter identificado que o texto 1 é uma charge e o texto 2 uma tirinha. Ambos trazem uma crítica sobre algum conceito na sociedade. Escreva um parágrafo contendo sua opinião sobre os temas, assuntos de cada texto e apresente 2 argumentos, frases que comprovam que sua opinião está correta e verdadeira para cada texto. Ou seja, vocês vão fazer um parágrafo, prestem bem atenção, tá? Que na letra A pede muita coisa. Vocês vão fazer um parágrafo em que nesse parágrafo você vai ter que conter, primeiro, uma opinião de vocês sobre a charge e a tirinha, tá? E depois vocês vão ter que apresentar 2 argumentos, um para charge e outro para tirinha, justificando a sua opinião, né, que você teve em relação aos 2 textos. Beleza? Tranquilo, então. Isso tudo no mesmo parágrafo, tá? Letra B. Quando, na charge, o senhor fala falta de educação, a qual educação ele se refere? Por que chegou a essa conclusão? A participação dos pais poderia melhorar essa situação? Vamos lá, então. Aqui eu grifei, né? As questões que a letra A levanta. Agora, as questões que a letra B levanta são 3. Certo? Primeiro, na letra B você vai ter que dizer a que tipo de educação o senhor se refere. Segundo, por que o senhor chegou a essa conclusão? E terceiro, a participação dos pais pode melhorar nesse tipo de educação a que o senhor se refere? Certo? Vamos lá então. Letra C. Você já presenciou alguma violência de trânsito ou discussão dentro do ônibus? Ou já presenciou uma falta de respeito com alguém próximo? Caso sua resposta seja afirmativa, compartilhe brevemente conosco. Ou seja, você vai compartilhar alguma experiência que você tenha não vivenciado, mas visto, né? Presenciado, em que houve desrespeito com outra pessoa. Você vai relatar como foi, tá? Letra D. Produza com base nos textos e nas suas respostas um cartaz publicitário, que pode ser com uma folha 4, que chame a atenção dos leitores a praticar o respeito independente das diferenças. Use sua criatividade e imaginação. Caso não se recorde como são produzidos os cartazes publicitários, pesquise. Isso, gente, é bem tranquilo. Vocês vão produzir um cartaz publicitário, né? Onde nesse cartaz vocês vão chamar a atenção para que as pessoas pratiquem o respeito com as outras pessoas. É basicamente isso, tá? Vamos para a seção número 3. A seção número 3 vem com um texto. E esse texto fala sobre alteridade, né? Eu coloquei o significado aqui, né? Aqui no canto aqui.
Alteridade é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage, é interdependente do outro. E é interdependente do outro. Saiu junto aqui, certo? Deixa eu consertar isso aqui para ficar uma visualização melhor, certo? Isso, agora sim, Maxwell. Agora sim. Então vamos ler de novo. É a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Ou seja, a alteridade é aquela perspectiva de que nas minhas relações pessoais, né, ou sociais, eu vou partir sempre da ideia de que eu vou tratar o cara bem, porque eu não consigo viver sem o outro, né? Eu não consigo viver sem ajuda, né? Eu vou sempre depender do outro para viver, né? Então eu vou tratar ele bem, né? Porque inclusive para eu melhorar de vida, para eu crescer, para eu ser feliz, eu dependo dele, eu dependo do outro, né? Essa perspectiva de vida se chama-se de alteridade. Vamos lá para o texto. O grande desafio que se estabelece para a humanidade, necessitada de humanização, é posicionar-se na dinâmica da construção de uma cultura de alteridade, na qual o outro não apareça como inimigo ou lobo, mas como a condição de possibilidade da própria humanidade. Mas isso requer uma atitude oposta à cultura individualista, que reina desde a modernidade. Na visão moderna, o homem é lobo do próprio homem. Cada ser humano é uma ameaça ao outro. E fomos educados com o pensamento de cada um por si, alimentando a ideia de uma essência humana individualista. Trata-se de inserir o outro como elemento ético em nosso cotidiano. É nessa nova relação de responsabilidade pelo outro que se constituirá a grandeza moral de um sujeito. Dessa forma, o novo ethos, a nova ótica, a nova ética que deverá ser construída é a ética da alteridade, a capacidade de reconhecer e defender e de promover a dignidade inerente a outro ser ou a outro ser humano. Vamos lá, número 1. Durante esse ano, em virtude da pandemia de Covid-19 e da crise econômica, podemos observar diferentes atitudes em relação à ética da alteridade, sentimento de responsabilidade pelo bem dos outros. Enquanto algumas pessoas esconderam-se para proteger-se, ficando em casa, mas não dispensaram seus funcionários, não os preservaram das aglomerações nos transportes públicos, outros negligenciaram a pandemia, mantendo-se em aglomerações sem uso de máscaras ou higienização das mãos e objetos, expondo muitas pessoas ao risco de contaminação. Por outro lado, muitas pessoas mantiveram os cuidados recomendados, mas sem esconder-se, foram até as pessoas mais necessitadas, arrecadando e compartilhando artigos essenciais à sobrevivência, dispensando seus funcionários ou colaboradores, principalmente trabalhadores domésticos, mas mantendo seu pagamento e etc. Ou seja, o texto está falando de alguns posicionamentos que pessoas tiveram nessa pandemia. Pessoas que se protegeram na pandemia, mas que eram ricas ou que tinham empresas, mas forçaram aos seus funcionários a irem trabalhar, expondo-os ao risco de se contagiar com a doença. Tiveram pessoas também que negligenciaram, tiveram nem aí com a pandemia, não se protegeram, usaram máscara, se aglomeraram. Mas também existiram pessoas que foram solidárias, que praticaram a alteridade, né? Saíram nas ruas distribuindo máscaras, né?
para os moradores de rua, né? Distribuindo cesta básica para aqueles que perderam seus empregos, né? Pessoas que tinham empresas, né? E é claro, aqueles que tinham condições, né? Que mantiveram os seus funcionários em casa, mas pagando os funcionários para que eles não pudessem, para que eles não passassem fome, né? Ou seja, tiveram pessoas que se importaram com as outras, certo? Vamos lá, letra A. Na sua família, entre seus amigos ou vizinhos, quais exemplos das atitudes citadas acima você observou? Isso, tanto das negativas quanto das positivas, tá? Pode colocar uma de cada. Beleza? Aqui, eu coloquei aqui a foto aqui, essa foto aqui é do Thomas Hobbes, né? Porque essa fala, o homem é o lobo do homem, essa fala é do Thomas Hobbes, né? Que foi um filósofo da Idade Moderna, um filósofo iluminista, né? Aqui eu estou destacando pontos importantes dos textos, né? Sentimento de responsabilidade pelo outro, né? Que é a alteridade, né? E aqui na letra A, que é o que se pede, né? Quais exemplos das atitudes acima você observou? Beleza? Vamos lá. Letra B. Escreva um parágrafo comentando se você percebe atitudes alinhadas à ética da alteridade ao seu redor. Se você acredita que seja possível construirmos esta nova maneira de agir em nossa sociedade e de que maneira você pode contribuir para essa mudança. São 3 questões que a letra B coloca. Primeiro, ou melhor, você vai escrever um parágrafo, né? Que nesse parágrafo vai precisar ter 3 coisas. Né? Você vai comentar sobre 3 coisas. Se você percebe a atitude da alteridade ao seu redor, né? Vai comentar sobre isso no seu parágrafo. Se você acredita que esse tipo de atitude, né, seja que com esse tipo de atitude possamos construir uma nova maneira de agir em nossa sociedade. E finalizando, e de que maneira você pode contribuir para essa mudança, né? Essa mudança das pessoas terem uma atitude individualista para uma atitude de alteridade, de se importar com as pessoas. Certo? Agora vamos para a seção 4. Né? Uma seção específica fala sobre um pouco de história, mas também fala sobre ética. Vamos lá. Diante das inúmeras barbaridades cometidas contra a vida humana na Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas adotou em 1948 a Declaração dos Direitos Humanos, um documento que delineia os direitos humanos básicos, como saúde, integridade física, educação e etc., que devem ser respeitados e promovidos pelos governos de todos os países membros da ONU. Diante disso, responda as seguintes questões, né? Pessoa, direitos humanos é proteger bandido. Não, direito humano é proteger bandido. Os direitos humanos te diferencia de um animal, né? Diz que fala do mínimo que um ser humano pode viver, né? E isso serve como parâmetro para políticas públicas, né? Independente se a pessoa é bandido ou não, mas ela é um ser humano. Mesmo ela sendo presa, ela precisa viver em condições decentes, né? Até para que essa pessoa possa ser resgatada, né? Possa ser trazida para o lado do bem, né? Para se tornar um bom cidadão, né? Vamos lá, letra A. Qual é o direito humano básico de que a primeira charge trata? Você acha que ele é respeitado no Brasil? Por quê? São 3 questões na letra A. Qual o direito humano básico que a charge primeira A trata? Aquela charge lá da imagem do ônibus. Segundo, você acha que ele é respeitado no Brasil? Por quê? Certo? Essa charge aqui. Ok? Letra B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos define em seu artigo 1º: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão,
e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Pensando nisso, o que seria agir com espírito de fraternidade? Como essa ideia se relaciona à primeira charge? Ou seja, pensando nessa frase, né, destacada aí na letra B, primeira pergunta: o que seria agir com... O que significa, o que você entende com essa frase? Agir com espírito de fraternidade. Segundo, como essa ideia, espírito de fraternidade, se relaciona com a charge aí destacada, a primeira charge. Certo? Beleza, então. Agora o número 2 fala sobre... Cadê? Fala sobre... Deixa eu me trazer aqui para cima. Deixa eu elevar a minha imagem aqui para cima. Ou levar, né, a minha imagem aqui para cima. Vamos ler então. Promulgada após o fim da ditadura militar no Brasil, a Constituição Federal de 1988 é a atual lei fundamental. Lei fundamental que é a lei máxima. É a base das nossas leis. E suprema do país, que serve de parâmetro para todas e define elementos fundamentais como a nossa forma de governo, os direitos básicos dos brasileiros e etc. Conhecida como Constituição Cidadã, ela se destaca por garantir a igualdade ela se destaca por garantir a igualdade de todos perante a lei e a defesa de uma sociedade democrática baseada na lei. Tendo isso em mente, responda às questões abaixo referentes à segunda charge. Certo? É essa charge aqui. Saiu até cortado aqui, mas vocês sabem qual a que eu estou dizendo aí no pad. Vamos lá, letra A. Qual é a crítica feita nela, nessa charge aqui? Certo? O que poderia ser feito para evitar problemas como esse? Tranquilo, né? Letra B, um pouco mais complicada. Se a Constituição Federal define que todos são iguais perante a lei, por que existem assentos preferenciais no ônibus? Isso é devido à isonomia. A isonomia é o seguinte: é quando é dado a oportunidade de que todos tenham as mesmas condições de ter acesso a todos os bens, né? Um exemplo: as Olimpíadas, por exemplo, né? Você tem pessoas especiais e pessoas não especiais, né? Pessoas que nasceram com determinada deficiência e pessoas que nasceram, né, com nenhuma deficiência, né? Seria inapropriado, seria injusto você colocar uma pessoa que não tem deficiência competindo com pessoa que tem deficiência, né? Então você faz o quê? Você promove duas Olimpíadas, você é mais justo, você promove a isonomia, certo? Aonde as pessoas, você vai ter igualdade de condições, né? Um exemplo muito importante, muito legal, que explica a isonomia é uma imagem que tem aos montes na internet. Tem um muro, tem uma pessoa pequenininha, uma média e uma grandona, né? E elas estão olhando um jogo de futebol. A grandona está olhando de boa, a média consegue olhar também com um pouco de dificuldade, mas consegue olhar, mas a pequenininha não, porque ela é muito baixa. Então, é colocado uma caixa maior para a pequenininha, para que ela possa olhar, uma caixa menor para que tem médio porte, para que possa olhar, e nenhuma caixa para aquela grandona. Então, todos ficam na mesma altura e todos conseguem olhar o mesmo jogo. Ou seja, são políticas públicas que promovem a igualdade no acesso aos bens, né? Um outro exemplo de políticas de isonomia é a política de cotas raciais, né? Um exemplo de isonomia. Então, ou seja, todos têm os mesmos direitos, né? Mas ali no ônibus, certo? Quem é que tinha saúde suficiente para
fazer uma viagem longa de boa em pé? O jovem, a grávida ou o senhor de idade? É claro que é o jovem, né? Então, a educação, né? O costume pede para que o jovem ceda o lugar para um dos dois. Ou o jovem levante, no caso ali, porque ele estava deitado, levante para os dois sentarem, né? Isso é isonomia, né? Você dar condições àqueles que não têm condições, para que este que não tem condições tenha igualdade de condições com os demais, certo? Beleza, então responda aí essa questão com essa explicação sobre isonomia que eu dei. Letra C. De acordo com a fala do segundo idoso, podemos concluir que o problema do Brasil é a falta de leis. Justifique a resposta discutindo o que significa ser um bom cidadão, né? Ou seja, de acordo com a fala do de acordo com a fala do segundo idoso, podemos concluir que o problema do Brasil é a falta de leis, né? Aqui da primeira charge. Justifique a resposta discutindo o que significa ser um bom cidadão. Beleza? Tranquilo? Vamos para a seção número 9 agora. Você está sendo convidado... Deixa eu levar a minha imagem aqui para baixo, para não atrapalhar. Você está sendo convidado a pensar em ações que podem fazer da internet um lugar mais positivo ou negativo. Sua ideia pode ser muito útil para tornar a rede mais segura e divertida, conscientizando os internautas a desfrutar das liberdades sem prejudicar ou desrespeitar os outros usuários. O Facebook é uma rede social utilizada por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Nela, é possível compartilhar interesses, postar fotos, vídeos, ler notícias e interagir com os outros usuários. Ao encontrar um conteúdo ofensivo ou inapropriado que tem sido compartilhado por outros usuários, o que é possível fazer? Aí tem essas opções aqui que você vai opinar naquela que você acha correta. Uma só. Ok? Número 1. Selecione uma das alternativas e elabore uma justificativa do motivo da escolha. E de que forma isso torna este espaço mais positivo. Ou seja, da opção que você escolheu aqui, no número 1, você vai justificar o porquê essa opção torna o espaço do Facebook mais positivo. Número 2. Em sua opinião, quais são as maiores falhas dos usuários de sua idade na internet? E o que acha que vocês mesmos poderiam fazer de diferente online para ajudar a criar uma rede mais positiva, evitando maiores problemas, né? Ou seja, quais são as maiores falhas que pessoas da idade de vocês fazem na internet, né? Segundo, e o que vocês podem fazer de diferente de modo a ajudar a melhorar as redes sociais? É a número 2. Beleza? São 2 questões numa só, tá? Aqui eu estou grifando aqui as partes mais importantes, né, das questões. E PED 8, número 7, não, eu já falei isso, ou melhor, esse PED 8 vai ser num próximo vídeo, tá? Porque nesse vídeo eu terminei o PED 7 para o 9º ano. Agora, PED 8 é no próximo vídeo que eu vou postar daqui a alguns dias. Um grande abraço e até a próxima.